Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente prossegue sobre um tema que a gente gosta muito, que é o tema das emoções, né? Da importância das emoções para o ser humano e, naturalmente, da relevância das emoções para a psicopatologia, para os transtornos mentais, para o sofrimento dos seres humanos e como que esse tema é central nos tratamentos que nós propomos aos nossos pacientes. Temos episódios sobre regulação emocional, temos um episódio sobre teoria biosocial, que é uma teoria desenvolvida aí pela Marsha Linehan para explicar um transtorno da personalidade borderline, que é um transtorno mental em que a desregulação emocional intensa, pervasiva, é um elemento central. Então, são 2 episódios que a gente recomenda que você ouça, mas hoje nós vamos falar sobre a desregulação emocional, que é um conceito amplo, um conceito muito importante, e estou aqui, claro, com o Marcos e o Marcelo para tratarmos desse tema. Pois é, Pedro, muito bom estar aqui com vocês de novo. Então, assim, falando um pouco sobre, que nem você disse, bom, o conceito de regulação emocional e de desregulação emocional, né, que seria a falha do primeiro, por assim dizer, bom, é um dos conceitos ainda em evolução. Essa que é a verdade, vai. Enquanto outros conceitos estão melhores definidos, né? Como humor, como afeto, como senso-percepção, outros conceitos da psiquiatria e da psicologia, o conceito de desregulação emocional é extremamente importante. No entanto, ele ainda está em desenvolvimento. Ganhou mais força nas últimas décadas, por assim dizer. Por exemplo, na parte de tratamento com a terapia comportamental dialética, entre outros teóricos também das emoções, que isso acabou ganhando força nos últimos tempos. Então, acho que vale a pena para o ouvinte ter em mente que esse é um tema ainda em evolução. Mas agora, uma das definições de desregulação emocional conversa, obviamente, com o tema de regulação emocional. Ou seja, o indivíduo que ele tem, por exemplo, uma dificuldade de regular as emoções de uma maneira que elas sejam um pouco mais beneficiais, né? Por exemplo, a gente sabe que quando você quer algo e esse algo não acontece, você pode se frustrar, que pode gerar raiva, irritabilidade. Esse tipo de coisa pode te mover a querer mudar a situação. Por exemplo, bom, eu me frustrei com algo, ou vou aqui ficar com raiva, no sentido de um pouquinho pode ser proveitoso para eu avaliar o que eu fiz de maneira crítica, avaliar o que os outros fizeram de maneira crítica e ter uma espécie de drive, de energia para mudar a situação. Ou em alguns outros contextos eu posso me frustrar e chegar à conclusão de que, pelo menos no curto prazo, eu tenho que aceitar aquela situação, porque no curto prazo não vai dar para mudar, então eu vou me focar em outra coisa. Então é importante a gente conseguir reconhecer a emoção, né? Dar um nome a ela e ter estratégias de você conseguir regulá-la de maneira que seja mais beneficial. E nesse processo, o indivíduo que tem uma desregulação emocional, ele pode ter muita dificuldade em fazer isso, seja porque as emoções são muito intensas, porque o indivíduo é muito sensível, pequenos gatilhos fazem com que ele se desregule, ou as emoções, além de ser muito intensas, elas durarem muito tempo, ser difícil você voltar a se acalmar. E às vezes o indivíduo também escolhe estratégias que podem ser inapropriadas também para regular a emoção. Bom, algo me frustrou, eu vou lá, brigo pra caramba com outra pessoa, de maneira que seja inapropriada pro contexto, não seja beneficial, porque óbvio, tem situações que brigar, óbvio, dentro de certos limites, né, pode ser a melhor estratégia, mas muitas delas não. E ao você ir lá arrumar uma confusão, esse tipo de coisa, você vai piorar mais ainda a situação. E existem algumas formas também que o indivíduo, bom, ele reconhece a emoção, ele consegue regular ela minimamente, ele sabe o que tem que ser feito, mas a execução acaba sendo meio torta, por assim dizer. Fazendo uma analogia com música, né? Que nem um indivíduo que ele sabe ler a partitura, ele sabe o que ele deveria tocar, ele sabe, mas na hora não sai exatamente como ele queria, né? Então, uma das coisas que se trabalha na terapia, inclusive, é treino, né? Treinar como fazer essa situação ser mais bem encaminhada. Então tem uma série de coisas, por exemplo, dessas que eu falei, que mostram como pode acontecer uma desregulação emocional. E isso, óbvio, que pode agravar quadros de ansiedade, podem ser o cerne de muitos quadros, por exemplo, de problemas de personalidade. Enfim, é um tema importante cuja definição e tratamento são complexos. Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. Então, como o Marcelo estava comentando, né, quer dizer, a desregulação emocional ela afeta
diversos tipos de problemas relacionados à saúde mental, ansiedade e assim por diante, né? Então é algo transdiagnóstico, tá? A gente vai observar essa dificuldade no gerenciamento emocional em ansiedade, em depressão, em alguns transtornos de personalidade, em transtornos do impulso e assim por diante. E assim, até talvez para contextualizar um pouco, então é importante sempre lembrar, que as emoções, que a gente tem esse sistema emocional, a gente comentou isso no nosso episódio de teoria biosocial, que todos nós temos, né? Que são essas respostas complexas mesmo, que são breves, são involuntárias muitas vezes e que ajudam a gente a se adaptar a alguma circunstância. Isso do ponto de vista evolutivo, ajudou a gente a sobreviver no passado e hoje ajuda a gente em diversas situações. Por exemplo, as emoções, elas organizam a nossa ação. Então, por exemplo, se eu estou com medo, me ajuda a fugir. Eu preciso fugir em algumas circunstâncias. Ajudam a comunicar algumas coisas aos outros, né? Então, eu estou triste, poxa, eu passei por uma perda. Os outros, eles conseguem, de alguma forma, perceber que eu estou precisando de ajuda. E também comunicam a nós mesmos algo, né? Então, se eu gosto de algo, se eu tenho interesse em algo, aquela minha emoção gerada indica para mim, poxa, vai atrás disso, e ajuda a gente a formar a nossa personalidade, a nossa identidade. Então, só que o grande problema é que às vezes esse processo se dá de uma forma aí desregulada, como o Marcelo comentou. Então, às vezes a pessoa não consegue desativar essa emoção, então fica muito intenso, né? Aquela pessoa que é mais sensível fica mais vulnerável para isso. Às vezes a pessoa ela não consegue controlar o impulso, ela não consegue controlar a tensão, então ela tá ali, por exemplo, poxa, eu passei por uma situação que me deu muita raiva. Eu tô lá no trânsito, tô com raiva, daí eu chego no meu trabalho, eu não consigo refocar minha atenção no que eu preciso fazer, eu fico lá ruminando sobre o que aconteceu e assim por diante. Então, isso acontece uma série de problemas, e é importante a gente dizer que isso é diferente de transtorno de personalidade borderline. É claro que as pessoas que têm transtorno borderline, elas vão ter uma desregulação emocional muitas vezes grave, severa, em várias circunstâncias da vida, situações interpessoais, em casa, no trabalho, e muitas vezes crônica, quer dizer, que está há muito tempo. Muitas vezes, claro, tem a questão do desenvolvimento lá, final da adolescência, ou adolescência até início da idade adulta. Então a gente vê esse processo acontecendo, né? Mas o transtorno borderline também tem outras características além da desregulação emocional, né? Quer dizer, tem uma hipersensibilidade interpessoal, sensibilidade à rejeição, dificuldade de tolerar a solidão, muito sensível a abandono, tem aquela característica de impulsividade, assim, em várias áreas, não necessariamente só relacionada à desregulação emocional. Tem algo interpessoal no sentido de ter aquele pensamento preto e branco, tudo ou nada, de idealizar alguém e de repente desvalorizar, e assim por diante. A gente falou bastante, né, sobre o transtorno borderline aqui nos episódios do Papo. E a desregulação emocional acontece no TPB, no transtorno borderline, mas vai acontecer em outras circunstâncias, né? E pode acontecer, na verdade, em todos nós, né? Eu acho que, em alguma medida, todas as pessoas podem desregular na vida, né? Então, quando que você não teve uma ativação emocional grande na sua vida, seja raiva, tristeza, vergonha, que você não conseguiu se organizar muito bem para agir da melhor forma possível, né? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Agora, quando isso começa a dar muitos problemas de adaptação e muito sofrimento, daí a gente vai atrás em ver o que está por trás. E muitas vezes, enfim, tem transtornos psiquiátricos que estão contribuindo para isso. É importante colocar que a regulação emocional, ela é uma habilidade que é aprendida ao longo do tempo. E ela depende do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, quando a gente vê as crianças, elas não têm uma regulação emocional tal qual um adulto. Então, as crianças, elas têm emoções muito intensas, que surgem por gatilhos que, em comparação com gatilhos adultos, são gatilhos muito menores. Elas precisam de uma ajuda externa para se acalmar. Elas têm uma dificuldade de se acalmar sozinha e, em grande parte, ainda que, claro, existam muitos transtornos mentais na infância, isso não é um fenômeno patológico, isso não é um fenômeno que é relacionado necessariamente a um transtorno mental. O que a gente espera ao longo do tempo é que, até pelo amadurecimento cortical das regiões frontais do cérebro, as pessoas consigam adquirir habilidades de regulação emocional, que começam, como o Marcos e Marcelo falaram, pela percepção da emoção. As emoções, elas são eventos, elas são, melhor dizendo do que eventos, pessoal, processos em que são contínuos ao longo da nossa experiência mental, da nossa consciência, e que variam. A gente às vezes está sereno, às vezes a gente está aflito, às vezes a gente está irritado, a gente está alegre, e vai tendo oscilações ao longo do tempo. Então, muitas vezes, quando essa emoção ela adquire um caráter mais intenso e tem, digamos assim, uma virada de jogo muito rápida, às vezes acontece aqui que mora em São Paulo, tá um dia bom, de repente, pum, vira o tempo. A gente percebe,
né? E aí a gente vai ter uma percepção disso. As emoções, elas têm valência, que significa que elas são agradáveis ou desagradáveis, que é um conceito muito diferente de ser boa ou ruim, né? Como o Marcos falou, da gente ter uma percepção da utilidade das emoções desagradáveis. Medo é uma emoção obviamente útil, raiva também, assim por diante. Ao longo do tempo, o que a gente espera é que as pessoas aprendam a perceber nuances emocionais além de bom ou ruim. Então, você está mal, mas você está indignado, você está ansioso, você está triste, ou você está com nojo? São estados emocionais de valência negativa, mas são estados emocionais muito diferentes entre si, porque eles indicam um julgamento, uma percepção a respeito do contexto em que a emoção acontece, que é diferente. Emoções, elas surgem por eventos que podem ser internos ou não. Você pode simplesmente ter lembrado de uma coisa que te deixou triste, né? Isso acontece. Te deixou preocupado, mas também por eventos externos, alguém falou alguma coisa, enfim, obviamente tem esse contexto interpessoal das emoções serem evocadas por nossas relações, né? Ou seja, as emoções, elas são atribuições de significado que nós damos às coisas que acontecem na nossa vida. Elas vão ajudar a gente a compreender esses eventos se a gente tiver a capacidade de perceber as emoções. E assim como as emoções negativas têm muitos nuances, as emoções positivas também. Alegria, entusiasmo, orgulho, serenidade, alívio. São todas emoções positivas que são muito diferentes entre si. E a gente perceber essas emoções vai ser útil para a gente como uma primeira grande estratégia de regulação emocional. Porque o segundo passo é, depois que você percebe essa emoção, você vai fazer um julgamento que pode ser que você nem perceba que você faz de e agora, o que eu faço com essa emoção? Que jeito que eu dou nisso aqui? E a regulação, ela pode ser tanto de emoção negativa quanto de emoção positiva. Você fala, puxa, eu estou com medo, como que faz para eu passar o medo? A gente é movido a sofrer menos e ter mais prazer. Então, em termos de prazer, puxa, isso aqui é legal. Como é que eu consigo isso aqui de novo? Puxa vida, eu gostei deste filme. Qual é o próximo filme semelhante a este? Puxa, foi tão legal ver esse meu amigo. Será que não tem um jeito da gente encaixar esses encontros com mais frequência? Né? Então, de alguma maneira, a gente grava esse podcast porque é legal pra gente. Então, a gente, puxa, vamos gravar com a próxima gravação? Quais são os próximos temas? O que é legal falar? Então, tem essa percepção. E aí a gente vai ter estratégias variadas, muito variadas, para, digamos assim, diminuir a experiência de uma emoção negativa e de ampliar a experiência de uma emoção positiva. E a gente vai pegar essas estratégias e dividi-las entre algumas que são mais adaptativas e algumas que são mais mal adaptativas, num contínuo entre elas, né? Uma estratégia, ela não é sempre adaptativa e boa, e uma estratégia ela não é sempre mal adaptativa e ruim. Tem nuances, mas a gente vai precisar, ao longo da vida, adquirir mais habilidades de regulação adaptativa em contraste com, a gente espera, abandono e não desenvolvimento de estratégias mal adaptativas. E muito importante para os transtornos mentais é que as estratégias mal adaptativas, elas aumentam as chances de a gente desenvolver um transtorno mental, desse transtorno mental ser perpetuado, né? E qual transtorno mental? Qualquer transtorno mental que envolve emoção. No caso, bom, basicamente todos. Como o Marcelo falou, desregulação emocional está longe de ser uma coisa exclusiva de transtorno de personalidade borderline. Uma pessoa que deixa de sair de casa para evitar uma crise de pânico, ela está usando uma estratégia mal adaptativa de regulação emocional de uma emoção que ela é desregulada. No caso, um ataque de pânico, uma apreensão ansiosa e um ataque de pânico. Né? Então, esse é um panorama geral, né, de que a gente pensa de regulação emocional. Pensando um pouco, que nem você falou, então, né? Quer dizer, tem esse primeiro passo da identificação das emoções. Parênteses, isso merece, inclusive, um episódio inteiro sobre alexitimia, né? Que é uma dificuldade importante, significativa de identificar as próprias emoções. A gente pode depois fazer um episódio sobre isso. Então, depois que uma pessoa identifica a emoção que ela está sentindo, bom, uma das coisas a se pensar é se a emoção se alinha ou não com os seus objetivos. Por exemplo, você está de férias, feliz, tem uma ótima sensação de ver o pôr do sol num lugar agradável, ir num restaurante, você está feliz, bom, não tem muito o que fazer, ótimo, você está feliz, foi agradável, tá bom, né? Agora,
uma frustração, algo que pode impactar no seu trabalho, algo que pode impactar no seu relacionamento, alguma emoção que te dá um sinal de alerta, que é o primeiro passo. Bom, talvez eu tenha que pensar em como lidar com essa minha emoção, porque ela pode me prejudicar nesse contexto. Então aí você decide regular essas emoções. Quando você decide regular as emoções, que nem vocês estavam falando, bom, tem estratégias, né? Algumas delas, só como exemplos. Você pode escolher não entrar naquela situação, se for possível. Bom, eu não quero nem entrar nessa discussão, nesse específico assunto, ele não me diz respeito, e eu, não quero estragar o meu dia. Por exemplo, tá rolando alguma discussão política em algum grupo no final de semana, no sábado, e aquilo lá não diz muito respeito a você. Você pode escolher não entrar naquela discussão, naquele momento, para não estragar o dia com a sua família. Agora, tem situações que não dá para você não entrar nela. Então você pode tentar modificar a situação, tentar mudar o escopo, restringir o escopo do assunto. Você pode deixar o ambiente um pouco mais agradável. Por exemplo, tá difícil essa conversa, vamos fazer uma pausa para a gente almoçar, né? Daí depois a gente volta um pouco nesse assunto. Tem também algumas estratégias que é você também mudar a forma como você vê a situação. Eu acho que aquela pessoa fez XYZ porque ela é... vários palavrões seguidos disso. Você pode tentar mudar um pouco sua percepção. Será que tem alguma motivação para a pessoa estar fazendo isso? Qual será que é a perspectiva dessa pessoa? Será que é para me ferrar necessariamente? Então, se mudar um pouco sua percepção da situação, né? Então, assim, essas são algumas estratégias para você tentar implementar, óbvio, de maneira super simplificada. Agora, também tem o passo da implementação. A implementação não vai sair de primeira, como nada na vida é difícil sair de primeira. Bom, você vai estar lutando contra aquela emoção. Exemplo, só para deixar mais ilustrado. Ontem eu estava vendo um seriado novo que lançou na Apple TV, chamado Disclaimer, eu não sei como é que traduziram, mas é com a Cate Blanchett e com aquele Sacha Baron Cohen, muito bom, por sinal. E daí, quer dizer, teve uma situação que, não estragando muito, não é tanto spoiler, ele descobriu uma traição. E mostra a dificuldade do personagem em lidar com o dia dele de trabalho no dia seguinte. Ele tem reuniões para fazer, tem que conversar com pessoas, e que nem o Marcos falou no exemplo dele, vai ficar ruminando sobre esse assunto várias vezes. Então, quer dizer, mesmo a pessoa sabendo o que tem que ser feito, você vê ele lutando com o dia dele, sabendo o que ele tem que fazer durante o dia, implementar pode ser muito desafiador também, a depender da emoção e do impacto que ele está causando. Então, são coisas que vão ser acompanhadas, por exemplo, na terapia, né? Daí o terapeuta vai pedindo esse feedback, como é que foi, como é que não foi, a situação tal, A, B, C e D, e ir refinando, né, o processo da implementação, por exemplo. Quer dizer, como o Marcelo está falando, existem vários passos, né? Desde o surgimento da emoção, onde a pessoa tendo essa experiência emocional e até o desaparecimento, digamos, dela, que a pessoa ela pode fazer para regular a emoção, né? Então, quer dizer, a emoção ela é algo adaptativo, né? Quer dizer, geralmente vai ter, vamos dizer, um estímulo ali, né? Algumas pessoas vão chamar isso de gatilho, algum contexto talvez mais amplo, algo que está acontecendo no ambiente, ou às vezes até um pensamento, algo assim, que daí gera uma emoção. A gente falou muito em emoções básicas, raiva, medo, nojo, tristeza e assim por diante. É importante lembrar que quando a pessoa tem uma experiência emocional, quando a gente está sentindo as emoções, quer dizer, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente define assim como uma emoção, como a pessoa está com raiva, só raiva. Mas por trás daquilo, né, da raiva, quer dizer, primeira coisa, tem sensações físicas, né? Às vezes a pessoa sente um quente aqui no tórax, né? Ela sente uma tensão, às vezes uma tensão na mandíbula, uma vontade de fazer algo. E tem outros sentimentos por trás também. Pesquisas mais modernas em emoções estão mostrando que não é tão simples assim, né? A pessoa ela tem um pouco de raiva, mas tem um pouco de ressentimento, talvez um pouco de tristeza. É uma experiência complexa, tá? Mas facilita a gente pensar em termos de emoções básicas, né? Então, quer dizer, tem um estímulo, tem a geração dessa emoção, né? E só aí você já consegue implementar algumas coisas para gerenciar isso. Então, a questão do estímulo, né? Então, se você está num ambiente altamente aversivo ou até traumatizante, certamente uma estratégia da regulação emocional vai ser, uma forma talvez de sair desse ambiente, né? Então, às vezes, a pessoa está num trabalho que é, assim, abusivo, digamos assim, de verdade, é uma coisa... Quer dizer, às vezes a pessoa ela pode tentar várias técnicas emocionais, de regulação emocional, eu posso pensar de diferentes formas, eu posso me distrair, eu posso, enfim, fazer uma psicoterapia em como regular minha emoção, mas se o ambiente é muito difícil, você regular a sua emoção, talvez você precise sair do ambiente, né? Então vai ter essa seleção, assim, de onde você está.
né? Eu adicionaria aí um ponto que é interessante de fatores de vulnerabilidade. Então, como o Pedro falou um pouco em relação ao tempo, né? Às vezes, o que acontece é o seguinte, a gente tem um estado de base emocional, o estado afetivo basal que permeia um pouco a nossa experiência e que às vezes deixa a gente mais ou menos vulnerável. Então, por exemplo, pode ser que eu não tenha dormido bem, não comi e tenha, enfim, passado uma semana mais estressante. Chega no final de semana, eu vou estar um pouco mais vulnerável, né? Talvez a afetos negativos. Então a minha temperatura emocional está um pouco maior, então pode ser que eu desregule de uma forma mais fácil do que de forma geral. Então às vezes manejar a parte, como o Pedro fala, do tripé do tratamento em psiquiatria, psicofármacos, psicoterapia e autocuidado, a parte do autocuidado às vezes pode ser que diminua a sua vulnerabilidade. E isso é uma estratégia de regulação emocional também. Então tem o estímulo, tem a seleção e tem todos esses outros processos que podem acontecer. Estou complementando um pouquinho, né, o que já foi falado, mas, por exemplo, uma questão que é interessante. Você saber focar a sua atenção. É importante você saber desfocar a sua atenção. Porque todos nós, muitas vezes, temos vidas estressantes. Então, por exemplo, se você leva as coisas, por exemplo, do seu trabalho para casa, né, se você não consegue desfocar disso, certamente isso vai ser um processo de desregulação emocional. Isso é diferente de esquiva. Então, assim, muitos pacientes que têm problema com desregulação emocional, que eles se esquivam das emoções, eles querem desativar as emoções negativas, eles não querem ter a experiência negativa, e o grande problema é que você joga isso por baixo do tapete e você não lida com elas, e você não lida com situações problemáticas, né? Situações de esquiva, vamos dizer, clássicas que a gente vê. Então, a autolesão é uma situação de esquiva. Posso ter um problema interpessoal, tenho uma desregulação emocional, não quero sentir aquilo, a pessoa se engaja em algo mais autodestrutivo diretamente na pele, por exemplo, e isso regula a emoção de forma rápida, mas ali o problema não vai desaparecer, e isso aumenta a minha chance, inclusive, de eu desregular mais para frente. Ou bebida alcoólica, ou qualquer uso de droga, também são formas de esquiva. Ou não saio de casa porque eu tenho ansiedade social, fico em casa, e daí eu, por exemplo, não sigo os meus objetivos de vida, né? Então, você desfocar é diferente, quer dizer, por algum momento eu vou tirar minha atenção daquele meu problema e focar em outros problemas, porque a nossa vida é complexa e tem várias situações que a gente vai precisar focar, certo? Então, focar a atenção é um processo importante, às vezes, de desregulação emocional, né? Então, como a Marcelo foi falando, né, dá para ver que tem passos, né? Desde a geração da emoção, né, desses fatores de vulnerabilidade, como é que eu foco a atenção, como é que eu penso sobre a emoção. Então tem uma questão clássica, né, um exemplo clássico que é, bom, como que você pensa sobre a emoção vai alterar muito. Por exemplo, né, se você eventualmente vê um amigo seu passando do outro lado da rua, ele olha para você e ele não te cumprimenta e ele sai correndo, por exemplo, né? Você sente aquilo, poxa, que esquisito, você pode ficar um pouco triste, chateado, a pessoa não me cumprimentou, poxa, ela não gosta de mim. Se você começar a pensar coisas a respeito dessa experiência, ele não é meu amigo mesmo, olha só o que ele fez, ele não me respeita, isso foi um desrespeito, isso começa a gerar raiva. Então, esse é um processo de desregulação emocional, que é como eu penso sobre aquela experiência. Agora, se eu pensar diferente, poxa, será que ele estava com pressa porque, poxa, não sei, tem alguém doente na casa dele, ele precisava correr, ele não teve nem tempo de me cumprimentar. Ele estava com pressa porque ele tinha um compromisso que ele tinha que chegar na hora. Ou será que talvez ele estava sem óculos e ele não me viu, né? Então a interpretação muda um pouco, né? Aí às vezes a gente tem uma tendência a interpretar as coisas, né? Então, às vezes estão esquemas mentais cognitivos que faz a gente, por exemplo, sempre pensar negativamente dos outros. Então alguém que tem uma tendência, mais paranoide, é isso, sempre negativo. Então sempre é sacanagem comigo, tenho certeza. Então a ideia é uma terapia, talvez muito provavelmente mais longa, tratamento baseado em mentalização, trata disso, psicoterapia dos esquemas, até DBT também vê. Então, várias terapias, na verdade, vão se focar nisso, né? E também tem uma outra coisa, como a gente age, né? Então, às vezes tem uma consequência da emoção, né? Então, de repente, por exemplo, terapia comportamental dialética, eles têm a questão da ação oposta, né? Então, se eu tô triste, mas eu tô com essa experiência emocional de tristeza, mas eu ajo de maneira contrária, né, o meu corpo, assim, fazendo coisas, me ativando, por exemplo, como se eu não estivesse triste, digamos assim, de uma forma parece que tem uma ação sobre a emoção também, né, e regula a emoção. Então, quer dizer, o que eu faço? Então, tem vários passos, assim, então é bastante complexo e que, às vezes, são coisas mais de autocuidado, mais de como a gente lida com problemas da vida, mas às vezes requer uma terapia ou um amadurecimento também pra gente, enfim, implementar, assim, essas estratégias para gerenciar melhor o mundo emocional. Mas uma coisa que eu concordo, assim, com o Pedro e com o Marcelo, assim, a parte da identificação, você nomear, é fundamental, porque a partir daí que eu acho que gera um crescimento e ajuda você a lidar de uma forma mais efetiva com aquela emoção. Pessoal, esse foi um episódio que ficou bem explicado, um pouco mais longo do que os nossos, mas é uma questão importante para entender a desregulação das emoções e orna bem aí com tanto o episódio de teoria biosocial quanto com o episódio de emoções e regulação emocional, né? Então a gente tem essa tríade aí bacana para explicar para as pessoas. Certamente haverá outros episódios aí sobre emoções. Te agradeço a audiência e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Obrigado, um abraço, pessoal.